Débora, eu já ouvi um negócio chamado de fechar as costelas. Que diabo é fechar as costelas? Como é que eu fecho costela? A costela, gente, a questão da nossa respiração torácica, ela também é muito importante. Por quê? A musculatura abdominal que a gente tem, principalmente o reto abdominal, que é a parte bem da frente, bem superior aqui, né, mais de fora que a gente tem no nosso abdômen, que é essa parte bem aqui do meio, ela é muito importante para quando a gente está dançando, porque ela dá sustentação para todo o seu corpo. A gente fala geralmente que a parte aqui do meio, ela é como se fosse a sua zona central, ela é a sua zona de comando. Se o seu tronco, o seu centro, que é o seu centro de gravidade, o seu centro de massa, se ele tá solto, se ele tá frouxo, provavelmente o resto do seu corpo também está. Então a gente tem que dar uma atenção especial para a nossa região abdominal. Então o que acontece? Quando eu vou para a posição neutra, que eu consigo deixar minha paredinha reta e que eu consigo jogar os meus ombros para trás e para baixo sem juntar, automaticamente vocês vão sentir uma certa ativação da musculatura abdominal, como se você estivesse puxando a barriga. Só de eu fazer isso aqui, eu já não consigo manter a minha barriga solta, tudo bem? Só disso já vai gerar uma certa ativação da musculatura abdominal. Se eu solto, por exemplo, os ombros, eu já solto a barriga. Se eu solto, por exemplo, a pelvis, eu já solto a barriga. Então, mas Débora, o que isso tem a ver com a costela? Tem a ver que quando a gente tá na postura neutra, e vocês veem que a gente dá essa puxadinha na barriga, que é normal, então, por exemplo, aqui é a minha barriga solta, né? Por quê? Porque eu tô com os ombros soltos. Se eu penso em encaixar tudo no lugar, vocês percebem que dá uma puxadinha? E que aí a minha costela começa a ficar aparente, como se eu tivesse... Sabe, quando a gente puxa a barriga pra sair mais magra na foto? É mais ou menos isso. E aí o que acontece é, encaixei tudo e sem eu perceber, a minha região abdominal vai ativar sozinha e eu vou dar essa puxadinha na barriga. O que acontece é que quando essa puxadinha acontece, a minha costela ela não vai fazer assim. Ela não abre, ela não distende, ela não faz isso. Ela fica contida, ela fica ali quietinha, próxima uma da outra, próxima uma da outra. Sem eu querer aproximar para fazer assim, não é isso. Mas só de eu pôr na região neutra que dá essa puxadinha na barriga, essa levantadinha no tronco, ela se aproxima, a costela se aproxima. É diferente de quando eu quero empinar, que eu solto tudo, que eu faço isso, e aí minha costela fica separada, tá vendo? Aqui é a ponta da minha costela. Tô toda solta, ela tá separada. Quando eu venho pra posição neutra, ela aproxima. Essa é a ponta do meu dedo, presta atenção na ponta do dedo. Se eu solto, ela separa. Se eu arrumo, ela se aproxima. Então, essa é a expressão do que a gente chama de fechar as costelas. É basicamente a gente conseguir colocar o nosso corpo na região neutra e ativar a região abdominal, que é o que faz a costela aproximar uma da outra, tá? Então não tem que ficar pensando, ai, mas o que é fechar a costela? Como é que eu fecho a costela? E aí vai se fechando e ficando assim. Não, não tem nada a ver. É você colocar a pelvis na região certa, os ombros para baixo, para trás e para baixo espaçados e vai sentir já essa ativação abdominal que já vai fazer a sua costela fechar. Se você conseguir colocar tudo no lugar certinho, não tem como a sua costela estar aberta, tá? A sua costela só vai estar aberta, ou seja, expandida para fora, se você tiver com alguma coisa fora do lugar, alguma coisa solta. Tudo bem? Então, podem ficar tranquilos.